palavra de hoje, a justiça de Deus nunca falha. Então já começa por aí. Passe o tempo que for, a justiça de Deus, a justiça da palavra, das Escrituras, nunca falha. E nós cremos num tempo de justiça. Deus, ele é amor, sim, mas também é justiça. Ou seja, ele não faz só justiça, ele é a própria justiça. Mas, no entanto, o que nós temos que lembrar? Que Deus, ele se movimenta pelo quê? Vamos lá. Sem silêncio da morte, hein? Pela fé. Não é por choro, não é por necessidade, não é por reclamação, não é por questionamento. Você quer travar Deus, é você questionar. Ah, mas por que está naquele versículo isso e na minha vida não está acontecendo? Não faça isso, porque a palavra, ela sempre é verdadeira e se cumpre na vida daquele que dá condições a Deus para fazer tal coisa. Então, ele se movimenta pela fé, ele responde fé. Em Romanos 1,17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Então, da onde que vem a justiça? Vem da força do meu braço? Vem dos anjos? Vem do mundo espiritual? Vem do Evangelho, a justiça de Deus. Uma justiça que, desde o princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, por mais que nós vamos falar de justiça hoje, não tem como eu ver a glória de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, se eu não estiver alinhada com a palavra, se eu não estiver alinhada com a vontade de Deus e se eu não crer nessa palavra. Partindo do princípio de que tudo tem que ser feito por fé e não por emoção, porque nós sabemos que mulher é por emoção. E é algo que nós temos que estar diariamente combatendo. Por mais aquelas que são mais duras, mais rígidas, mas é da natureza da mulher ser mais emotiva. Então nós não podemos agir por emoções, mas temos que dar condições para Deus nos honrar. Olha aqui em Romanos 12, do 17 ao 19. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível, que o impossível Deus faz, para viver em paz com todos. Quem tem uma pessoa que fala, pastora, mas essa pessoa não é fácil de lidar. Não, pastora, só de olhar para o rosto, pastora. Eu tenho vontade assim de façam todo o possível para viver em paz com todos. Gente, se está escrito, é o lema da bispa agora que ainda todos os pregadores têm falado. Por que não faz? Porque não lê a Bíblia. E se não lê, não vai entender. E se não entender, não vai praticar. Então, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, é comum nós encontrarmos as pessoas indignadas com os resultados que elas estão tendo, mas dispostas a fazer alguma coisa. Principalmente a mulher, ela sempre está criando alguma coisa que ela quer fazer, que ela quer ajustar. E a gente tem aquela crença, a gente não, a natureza humana, né, de que Deus ele vai demorar. Mas eu costumo sempre falar nos meus atendimentos, Deus nunca chega atrasado. Mas também Deus nunca chega adiantado.
Porque só pega essa parte, Deus nunca chega atrasado. Não, mas também não adianta, porque se ele adiantar algo na sua vida, ele vai te matar, ele vai te destruir. Ele sabe se você tem estrutura ou não para receber aquilo, naquele momento. E aí, o que acontece? As pessoas, elas entendem assim, não, eu não vou deixar Deus agir nisso, porque vai demorar demais, é a geração imediatista. Então eu vou falar, é hora de calar, é hora de perceber o momento, ela está falando. Ela está sendo a goteira. Não, é hora de orar por aqueles companheiros de trabalho, por o meu companheiro, minha companheira de trabalho, por aquele setor. E eu, não, porque eu vou, no café da tarde, eu vou falar mal do fulano, porque eu quero queimar ele. São tantas as situações que nós queremos colocar as nossas mãos e passar na frente de Deus. Mas com isso, ninguém consegue um bom resultado. Porque Deus faz justiça. Ainda que para algumas pessoas esteja demorando, Deus é justo e Ele sempre vai agir na hora certa, no momento certo. Lembra que eu comecei falando, passe o tempo que for, a justiça de Deus, a justiça da palavra. Não é a justiça do governo, não é a justiça do país, não é a justiça humana, é a justiça de Deus. E olha aqui o que diz em Gênesis 8, 22. Enquanto a terra durar, haverá o quê? Sementeira e colheita, ou plantio e colheita, frio e calor, inverno e verão, dia e noite. Então, o que isso quer dizer, pastor? Tudo que uma pessoa vai plantar, ela vai colher. Cabe a mim descansar. Você chegou aqui hoje com várias situações. As emoções, pode ser que algumas chegaram aqui com as emoções borbulhando, a flor da pele, a ponto de explodir, de tomar uma atitude precipitada. E tudo que nós temos que fazer é o quê? Crer que há um Deus que Ele domina sobre tudo. Ele não cai uma folha da árvore se Ele não permitir. Quem que veio aqui andando pela calçada hoje, você nem reparou, né? Na folhinha que estava lá caída no chão. Mas ela só caiu porque Deus permitiu. Porque senão, ela não ia ter caído. E Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Você já parou para contar? Você nunca parou para contar quantos fios de cabelo você tem? Nem quando você foi fazer aquela progressiva, aquele botox? Ô, cabeleireira, conta aí para mim. Não ia dar conta. Mas o seu Deus, o seu Pai, sabe até quantos fios de cabelo você tem. Há um Deus que sabe tudo. E sabe tudo, e tem o controle de tudo. Olha aqui, Lucas 12, 7, para confirmar. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Então, quantas pessoas que hoje acordaram aflitas, que acordaram tristes, que acordaram desanimadas, e decidiram parar, quantos que retrocederam, quantos que permaneceram, mas quantos que após os meus projetos de conquistas se esfriaram. E é como nós falamos, quando que nós vamos ver essas pessoas? Nos 52 dias. Por quê? São pessoas que vivem só de movimento. Então, por que Deus ele se preocupou em saber até quantos fios de cabelo você tem? Para mostrar para você que Ele tem o controle de tudo. E Ele quer você dependendo dEle. Não dependendo do seu patrão, não dependendo do salário mínimo, não dependendo só daquele contrato, mas dependendo dele, não dependendo de um tratamento ou de um diagnóstico médico, mas dependendo dele. Porque Deus tem um controle de tudo. Deus tem um controle sobre o câncer, Deus tem um controle sobre a queda de cabelo, Deus tem um controle sobre uma dor de cabeça, Deus tem um controle sobre
Tudo, tudo. Então, o que ele vem afirmar nesse dia? Que ele está fazendo justiça, que ele está indo à frente de tudo que você precisa e que você tem que confiar. Qual tem sido o conselho que tem saído desse altar? Saia, reclame, ou simplesmente só saia, declare, creia, acredite. Vamos ver se você lembra. Qual o conselho que saiu recentemente desse altar, que ainda a bispa nos trouxe num domingo? Que se fosse um conselho que ela teria para dar, ela daria. Olha o silêncio da morte. Só a nossa Glaucinete. Aproxime-se de Deus. Deus não iria martelar tanto em algo se Ele não quisesse se revelar para você. Ele quer que você se aproxime dEle, Ele quer que você confie nele, Ele quer que você conviva com Ele. Olha aqui, por quê? Porque a palavra de Deus, ela é sagrada. Os céus que você está vendo, essa terra, tudo vai passar. Mas a palavra de Deus não passa. Tudo vai terminar, mas a palavra ela é viva e ela é eficaz. E tudo que o diabo faz é tentar fazer a palavra diminuir, o espiritual diminuir. Então, muitas vezes, as pessoas têm uma força, né, para ir numa concessionária, para fazer um test drive, para ir no aeroporto ungir, declarar, eu vou para Israel, ou eu vou para fora do país esse ano, e muitas vezes vai lá naquele fórum. Quantas pessoas que eu já atendi que deram volta e ungiram o fórum, porque queriam ganhar uma causa, ou no hospital, e estão ali, estendem as mãos, e tal, e acordam na madrugada, mas não botam força para confiar diante de uma pressão. A pressão do dia a dia, ou até mesmo diante de uma rotina maçante, de uma rotina do dia a dia, que vai virando aquela rotina diária, aquelas mesmas coisas chegando até você. Quantos que vão se entregando? Vão se entregando, não confiam, não botam força naquilo que é espiritual, em se relacionar com Deus, não só dobrar o joelho e pedir, mas como eu disse outro dia, dobrar o joelho e fazer declarações. Senhor, eu te amo, o Senhor é importante, ajuda-me, eu preciso do Senhor. Quantos que fazem declaração de amor ao seu Deus? Será que você é daquelas que só dobra o joelho e pede, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, eu preciso disso, Senhor, eu preciso de força, eu preciso de... Não, tá certo, eu tenho que pedir. Mas também tem que ter um momento de adorar, de louvar. Quantas vezes você louva por dia o seu Deus? Ou quando você tem um tempinho, você só vai lá bater papo furado, jogar conversa lá no café da tarde, jogar conversa fora. Você não para ir louvar a Deus, para cantar um louvor a Ele. Parece tão óbvio, né? Mas é isso. É ainda que o jejum que nós fizemos, Senhor, clareia para que aquilo que nós não estamos vendo, que é o óbvio, nós passamos a ver. E assim, nós vamos dando condições para Deus agir na nossa vida. Aqui em Mateus 24, 35, como eu disse, os céus e a terra passarão, está escrito. Porém, as minhas palavras permanecerão para sempre. Então, nós lemos que minha é a vingança, disse o Senhor, e eu retribuirei. Então, isso significa que você não precisa fazer nada, 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 nada com as suas mãos. Se você, um exemplo, se você sofreu uma calúnia, hoje está muito chique, né? Sofreu uma calúnia e tal, vou fazer o quê? Eu vou abrir uma ação. Né? Eu vou abrir uma ação, vou lá, porque não fui caluniada. Porque eu não fui respeitada, meus direitos de escolha. Você tem que até saber o que você fala, porque se você falar é racismo, se você falar, já vira aquela bagunça, né? E você até pode, claro, cada caso é um caso. Você até pode, se você estiver ali no seu direito, for algo justo, intenções e motivações, Deus sonda as intenções e as motivações do seu coração. Tem coisas que ali você não está tirando nada daquela pessoa. É algo que é justo, é algo que é seu, ok. Mas vamos lá, ainda que você... vamos colocar na justiça. Ela é rápida, né?
ela é poderosa a justiça. Você vai, você marca, já te ligam, já está tudo certo, você vai lá diante do juiz, não dá um mês, você já recebe tudo que você precisa. É assim que acontece? Não. Por que não? Porque a justiça dos homens é demorada, ela é lenta. E muitas vezes nem sequer você consegue uma resposta. Mas Deus não demora. Você acha que Ele demora? Ele não demora. Deus, Ele pega no ponto. Ele sabe aonde apertar cada parafuso. Ele sabe como tratar, Ele sabe como fazer justiça, Ele sabe como vingar, Ele sabe como retribuir o mal a quem o praticou. Então, portanto, deixe Deus vingar, justificar você, porque a vingança de Deus, ela é perfeita. E o que nós vemos nesses últimos tempos? As pessoas querendo se justificar. As pessoas querendo falar. As pessoas querendo estar em evidência. Você tem que saber qual arma você tem que usar, você deve usar. No seu dia a dia, dentro da sua casa, com o seu esposo, com os seus filhos, existem as armas certas. Não é por força e não é por violência. A gente que lida com gente, você vê ali muitas vezes, principalmente a mulher. Você pega principalmente Disque que Vida. A pessoa liga e aí ela fala: não, porque o meu marido é isso, porque meu marido é aquilo, porque ele grita comigo, porque ele quase bateu em mim, porque aquilo, porque o meu filho grita, porque isso, porque aquilo. Eu me lembro de uma que eu atendi na Celso Garcia, que eu acho que eu fiquei mais de 40 minutos no telefone com ela. E ela falava e falava: não, porque quando ele vai para a sala é isso, quando ele vai para a cozinha é aquilo, quando é isso. E eu só ouvindo. Aí eu comecei a conversar com ela, a perguntar. E no final, para resumir, ela falou: pastor, eu sou o problema da minha casa. E ela queria que Deus entrasse em ação ali, que Deus justificasse ela, que Deus exaltasse ela. E tudo que ela precisava fazer era ser um exemplo com atitudes, era ser um instrumento nas mãos de Deus e não do diabo, e deixar Deus entrar naquele negócio. Porque quem queria justificar ela dentro daquele lar? Deus. Deus iria justificar ela ali, mas ela teria que escolher as armas certas. E foi o que ela fez. Por quê? Porque ela também gritava, porque a mulher é o termômetro do lar. Você é o termômetro, você é o sal que tempera aquele lar, você é a luz que ilumina aquele lar. Então, você já viu? Se o homem está mal dentro de um lar, e a mulher começa a fazer brincadeira, ou faz algo que gosta, e conduz ali, a família inteira começa a se alegrar. Quem já viveu situação assim dentro de casa? Agora, se a mulher está bicuda, se a mulher está ali com aquela cara, como que fica o lar? Os filhos. Os filhos ficam estressados, ficam irritados. Eu sei porque já aconteceu isso na minha casa. Os filhos ficam irritados e fica agitado. Todo mundo está mal. Por quê? Porque ela é o termômetro. Então, conforme as pessoas vão entendendo quais são as armas, elas vão obtendo de Deus respostas e resultados. Então, tudo que precisamos fazer muitas vezes é fechar a boca. É seguir o nosso caminho e construir uma vida com Deus. Como uma mãe que eu atendi uma vez, que a filha era roqueira e tinha aqueles pôster, que só de você entrar você já sentia um inferno presente naquele quarto. E aqueles cartazes, banner, aqueles piercing, aquela coisa. E aquela mãe ia a ferro e fogo com aquela filha. Não, porque você tem que parar, porque esse é do capeta, porque é isso, não, para com isso. E aquela filha parava? É aí que ela provocava mais a mãe. Você quer ver, então, mulher falando na cabeça do marido. Marido, ele não suporta ser mandado.
A única mulher que eles aceitam e respeitam é a mãe deles. Porque existe também uma direção na palavra. Mas você quer ver, mulher, que você vai querer ali, você vai bater de frente, não adianta. Ele não vai aceitar, você tem que ser sábia, inteligente. E aí essa mãe, eu acho que já contei isso aqui, ela começou a meio que se fazer de tolo para ganhar o tolo, igual Paulo. Paulo se fazia de judeu para ganhar os judeus, Paulo se fazia de romano para ganhar os romanos, e assim foi. E aí ela começou a entrar no quarto. Nossa, filha, que é isso? É música nova? E ela quase que queria, né? Sacudir a filha, né? Joga isso fora, né? Essa bênção, né? Para não falar outra coisa. E ela foi. E ela foi. E a filha, mãe, você está bem? E ela começou a cativar a filha dela. Ao ponto de que a filha começou a ver algo de diferente nela. E através da conduta, e da conduta permanente, tá? Porque um dos grandes desafios do cristão é manter a consistência, a permanência. E aquela mãe foi indo ao ponto daquela filha querer saber o que tinha acontecido com a mãe, começou a ir para a igreja com ela. E por livre e espontânea vontade, ela foi arrancando os cartazes do quarto. Deus foi na frente agindo. Deus foi justificando aquela mãe. Deus foi ali abençoando, porque aquela mãe deu condições para Deus. Porque ela fechou a boca, porque ela foi orar, ela foi se aproximar de Deus, ela foi lutar com as armas certas. E aí a justiça vem. Deus vem e age no que é preciso. Então, aproximar-se de Deus é o segredo. Ainda eu disse no último culto que eu fiz, e muitas pessoas também falaram isso. Pastor, eu tinha esquecido mesmo da palavra profética. Assistindo aquele videozinho, a minha esperança se renovou. Um simples trecho, que é de um minuto e pouco. Quer dizer, você vê que a palavra, anota isso aí, aproximar-se de Deus é o segredo. Você não pode esquecer das palavras, você não pode esquecer das direções, porque se você não conservar a palavra, que é o que nós falávamos naquele jejum, se você só ouvir, se você só compreender a palavra, ela vai sair do seu coração, você não vai ter força para praticar. É onde você vai se tornando insensível à palavra, insensível à voz de Deus. Então, uma pergunta, você quer terminar o seu ano dignamente? Deixa Deus fazer justiça. Deixa Deus vingar você. Você quer terminar o seu ano dignamente? Para de alimentar ódio na sua vida e querer se vingar, ou querer colocar a mão em coisas que é só Deus. Às vezes, Deus já falou, eu estou tentando agir, você está colocando as mãos. E se você colocar as suas mãos, Deus vai tirar as mãos dele. Então deixa Deus agir, porque Deus entra onde você não pode entrar. Deus toca onde você não pode tocar. Deus faz a obra, não é você. Você percebe, a gente que está mais tempo na igreja, e você vê toda a história, né, da família. Eu cheguei no ministério, eu vi praticamente tanto o bispo Murilo quanto o bispo Fernando, crianças ainda. Crianças, o bispo Vitor também, eu vi ele um cotoquinho, a Bruna, todos piquititico. Quer dizer, você vê hoje ali uma crescente, você vê respostas, resultados. Por quê? De alguém que fez um dia uma coisa e outro dia outra coisa? Não. De uma mulher que mesmo quando veio para São Paulo e a família não quis vir, o que aconteceu? Ela não arredou o pé. Sabe aquela pessoa que é encardida na fé? Aquela pessoa que é implacável? Não, eu vou ficar com a palavra. Acabou.
se fulano quer me seguir, se não quer, vai respeitar simplesmente a minha fé. No mais, eu vou me calar a boca, eu vou seguir o meu caminho, e Deus vai agir no que tem que agir. Deus vai trazer justiça, Deus vai trazer à tona, Deus vai clarear, Deus vai na frente. Eu não vou precisar ficar me matando, me desgastando. Quantos que têm perdido energia, a alegria? Por quê? Porque está cansado, está fatigado, está indo na força do braço, não deixa Deus agir. Ah, pastor, mas é que eu queria tanto aquilo e aquilo não aconteceu. Deus tem informações que você não tem. E eu gosto de falar isso, porque é verdade. Deus tem informações que nós não temos. Muitas vezes, naquele momento, não era para ser. Aquilo ali vai ser um testemunho que você vai poder contar para outras pessoas, fortalecer, edificar. Por isso que não aconteceu, está acontecendo agora. E ponto. Tem coisa que é mistério, tem coisa que nós não vamos entender. Mas nós temos que deixar Deus agir. Ou seja, para concluir o raciocínio, ninguém queria vir para São Paulo. Hoje, aonde cada um está? Pregando aqui no altar. Quem é mais antigo, quem já ouviu essa pregação, quem já ouviu esse testemunho, que teve uma vez que o bispo Murilo veio para São Paulo e ele fugiu para o metrô Bresser. Quem lembra dessa história? Porque ele não queria ficar aqui em São Paulo. E aí? E onde ele está? Por quê? Porque teve uma mãe, teve uma mulher que ficou com a palavra, que se aproximou de Deus. Quando tudo doía, machucava. Sabe quando você está dilacerada por dentro? Igual é uma cirurgia sem anestesia? Eu fico com a palavra. Isso mostra que eu confio no caráter de Deus. E Deus foi agindo, Deus foi tocando, Deus foi trazendo o que ela não pôde fazer, o que ela não pôde trazer. Ela simplesmente deu condições a Deus. Então, quanto mais uma pessoa ela tenta ir na força do braço, ela tenta se vingar. Você já percebeu? Quanto mais uma pessoa tenta se vingar de outra pessoa, não sei se você já viveu isso, mas mais ela desce e aquela pessoa sobressai. Quem já viveu algo assim? Não, porque eu tenho que me justificar. Aí, quando você vai diante do patrão, ou diante, até mesmo uma reunião da família, não sei, você vai ali e você quer se justificar, e o que acontece? Você vai ficando mais ali, você vai descendo mais, e a outra pessoa vai sobressaindo. Por quê? Porque não é você, é Deus. É Deus tratando com você. Dizendo, ó, tem muito orgulho ainda. Tem muita coisa aí, tem muita coisa sua aí ainda. Mais de mim e menos de você. E quem espera em Deus sempre colhe justiça. É impossível uma pessoa lutar contra quem é de Deus e permanecer. Se você é de Deus, nada que entrar no seu caminho, se você é de Deus, se aproxima de Deus, se alinha com a palavra de Deus, conserva ela no seu coração, pode vir o que for, você vai permanecer. Olha o que ele diz aqui em Lucas 18. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar, que nós estávamos falando. Orar sempre. Eu vou a um shopping, eu preciso de uma vaga. Senhor, prepara uma vaga. Eu vou ao dentista fazer uma cirurgia do dente do siso. Senhor, vai na minha frente, vai na frente daquele dentista, vai na frente e faça a sua obra. Orar sempre. Senhor, eu preciso hoje fazer uma prova. Senhor, eu preciso hoje fazer um exame. Senhor, vai na minha frente. Senhor, hoje eu vou começar um tratamento. Que a bênção do Senhor esteja nesse tratamento. Porque até para um tratamento funcionar, ele precisa da bênção de Deus. Sem a bênção de Deus, nada flui. E nunca desanimar. E ele disse, em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou,
Mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Agora, olha só. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Você é uma escolhida? Amém? Você é uma separada? Então, que clamam a Ele dia e noite. Gente, observe os detalhes. Porque é aquilo que a gente sempre diz, nada está na palavra por acaso. Que clamam a Ele dia e noite. Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Tem isso também. Por isso que eu falei de conservar a palavra. Porque se eu, diante das pressões, eu volto, eu recuo, Deus não tem prazer naquele que recua. Então, eu não vou viver uma vida plena, eu não vou viver a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus tem encontrado fé? Você tem falado com Deus dia e noite? Não vou nem pedir para levantar a mão, hein? Mas eu sei que vocês são mulheres que são as guardiãs do seu lar. Em nome de Jesus. Ainda que não tenha um esposo que ore, ou um filho, uma filha, um pai, uma mãe, você está ali. Sendo ali, se colocando na brecha. Sendo uma fortaleza, defendendo o seu território. Você fala com Deus quando você acorda? E antes de você dormir? Hã? E na madrugada? Você tem essa disposição? Não vou falar sempre, porque não adianta também, né, fazer sacrifício de tolo. Às vezes, se você trabalhou ali, está esgotado, eu vou acordar das 3, eu quero orar das 3 às 5 da manhã. Eu quero orar das 3 às 4 da manhã. Você não vai orar. Você vai orar uns 5, 10 minutos, daqui a pouco você vai cochilar. Você vai estar roncando. E você nem vai perceber. Ou seja, mas um dia, você tem disposição de separar um dia da semana, ali, que seja 30 minutos. O que conta para Deus não é quantidade, mas é a qualidade do tempo que você ficou com Ele. Porque tem muita diferença, né? Tem muita diferença de você ficar com uma pessoa ali e ficar por ficar. Ou você ficar e aproveitar aquele momento. Ainda que seja alguns minutos, mas ter qualidade. E é isso que Deus quer. Qualidade, não é quantidade. E na realidade, Deus não faz nada além do que responder orações. Então, como eu quero a justiça de Deus, a glória de Deus, como eu quero algo definido na minha vida se eu não oro? E o que é a oração? É conversar com Deus, é falar com Deus. Deus tem vitória para cada um de nós. Mas Ele deixa claro que nós temos que orar. Você viu aqui no início do versículo que nós lemos aqui? Orar sem cessar, orar sem parar e não desanimar. Não podemos desanimar, pois Ele está pronto para fazer. Qual que é o segredo? É se aproximar de Deus e é continuar tendo um estilo de vida alinhado à palavra. Por quê? Hoje é um dia comum. Hoje tem propósito. Hoje está frio. Está um tempinho gostoso de ficar na cama, comer uma pipoquinha, um leitinho quente com uma canela em pó. Está propício para isso. Não tem propósito, não tem vigília da virada, não tem nenhum evento. Nós estamos aqui num culto às 9 horas da manhã, mulher sábia. Ponto. Não tem nenhum movimento. Mas nós sabemos que antes de nós chegarmos aqui, ou a pastora Mariana quando prega, todos os pregadores, todos aqueles que oram nesse altar, antes mesmo
De nós chegarmos aqui, Deus já se fazia presente nesse lugar. Então, o meu estilo de vida tem que ser sempre alinhado com a palavra, com ou sem propósito, com sol ou com chuva, com temporal. Num culto com muitas pessoas ou com menos pessoas, isso não importa. Nós temos que parar de viver de movimentos. E pedir, como foi dito ontem, Senhor, coloca luz nas minhas trevas. Eu quero aprender a ver o óbvio que eu não estou vendo. Eu quero enxergar, eu quero uma mente ampliada. Eu quero obedecer ordens simples. Você vê tudo que nós estamos falando aqui, é tudo simples. Você teve que sair daqui, atravessar o oceano, para você pegar a sua vitória, para você ter esse entendimento? Não. Quem está em casa, está ouvindo no trabalho. Quem está aqui, veio presencialmente. Você simplesmente andou ali, né, com as suas pernas, chegou aqui e está ouvindo a palavra. E direções estão saindo desse altar. Mas a pergunta é, você está praticando? Por quê? Se eu não pratico, eu me torno insensível. E o que mais nós vemos hoje é pessoas que estão há anos dentro de igreja e estão insensíveis à voz de Deus. Não sabem mais qual que é a voz de Deus, qual que é a voz das emoções, qual que é a voz do diabo. O diabo ciranda. Ele ciranda com a pessoa. Não, hoje eu vou cirandar com a mente dela. Hoje eu vou usar tal pessoa, hoje eu vou fazer isso. Porque ela não sabe. Desculpa. Ela não sabe o que vem dela, o que é de Deus, o que é do mal. Por quê? Pessoas que estão indo de qualquer maneira. E Deus já tem deixado claro. O que passou antigamente não vai passar mais. Então, o que Deus tolerava em 2023, 2024, Ele não está mais tolerando. O que Ele tolerava em 2022, em 2023, Ele não tolerou mais. Só que o que acontece? A misericórdia de Deus, ela é longânima. Então, muitos vão brincando com Deus. E aí, o que acontece? Quando a pessoa acorda, que as escamas caem, já é tarde. Então, descanse no Senhor, não queira ser imediatista, simplesmente leia a palavra. Olha aqui em Isaías 1:24. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o forte de Israel: tomarei satisfações dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Então, é Ele que tira a satisfação dos adversários. Você acordou, viveu uma situação, quem que vai... Você é menina dos olhos de Deus. Deus cuida de você da hora que você levanta até a hora que vai se deitar. As pessoas não se dão conta de como nós somos guardados e protegidos, né? Você vê que é Deus que vai à frente. Eu já ouvi casos de pessoas que hoje foram libertas, graças a Deus, mas com certeza existem mais por aí, de pessoas que tinham uma arma em casa e acordavam, que é o que a Bíblia fala, mentes que maquinam o mal, acordavam dispostos com aquela vontade: hoje eu vou matar um. Hoje eu vou matar um. Pastor, existe gente assim? Existe. Existe. E às vezes passou do teu lado na calçada. E quem te protegeu? Quem te tornou invisível aos olhos daquele que maquina o mal? Deus. Está vendo que tudo é Ele? Tudo é Ele. Às vezes você foi em paz para o seu trabalho e já tinha alguém maquinando: não, hoje eu vou manipular algo, hoje ela vai perder o emprego dela, hoje a imagem dela vai cair, hoje eu vou prejudicar. E aí quando você chega lá, você descobre que tal pessoa foi demitida. Fala: meu Deus! Quer dizer, a pessoa lutou contra e ela nem sabia que estava esperando algo. Quem foi na frente ali? Deus. Ou quantos? Gente, isso é muito comum. É que a gente está numa fortaleza. A gente está escondido debaixo da sombra do Altíssimo. Quantos que saem e são sequestrados? Você já foi sequestrado alguma vez?
E ainda, eu peguei um caso de uma mulher em Catanduva que foi pela amante do marido dela. Não fizeram nada com ela, nada. Pegaram ela na casa dela e depois deixaram ela ali num lugar. Não sofreu um arranhão, mas quantos? Quantas crianças, e os seus filhos vão para a escola e voltam, quantas crianças que nós vemos aí que são vendidas, que vão comprar algo numa padaria e não voltam mais. Então, tudo está sobre o controle de Deus, a proteção dEle, é Ele que tira satisfação, é Ele que guarda, é Ele que sustenta. Você está respirando, eu falei isso também da outra vez. Tampa o seu nariz aí, sua boca, agora vê se você consegue ficar 1 minuto sem respirar. Quem te deu esse ar? Foi Deus. Salmo 94, 1. Ó Senhor, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Então a vingança pertence a Ele e não a nós. E quando eu falo de vingança, é a justiça de Deus. Deus, Ele sabe como tratar com a situação que você está vivendo. Deus sabe como dar o desfecho perfeito, como dar o acabamento. O que você precisa é se aproximar de Deus. O que você precisa é parar de reclamar, é parar de ficar questionando. Não, pastor, mas eu não questiono, pastora. A partir do momento que você pergunta por que Deus e não para quê, você já está questionando. Por que Deus isso aconteceu? Não, para quê? Qual é o propósito? Porque Deus nunca trabalha para prejudicar uma pessoa. Se algo aconteceu na sua vida, ainda por mais que seja doloroso, tem um propósito. E Deus nunca trabalha para prejudicar ninguém. Então vamos lembrar que a justiça vem de Deus, e a justiça de Deus é diferente da dos homens. O Senhor, Ele age com retidão, e Ele avalia tudo de forma perfeita. Existem momentos que nós podemos desacreditar da justiça dos homens. Vários momentos, né? Porque o que a gente tem visto, eu não sou muito de ver notícia, mas pelo pouco que a gente fica sabendo, é de se desacreditar. Mas a justiça dos homens é falha, porém a justiça divina, ela nunca falha. Agora, eu vou ler para vocês alguns versículos que falam sobre a justiça do nosso Deus. Que é aquilo, né? Se todo mundo fizesse isso, né? Ah, hoje eu tô angustiado. Se for, usa o Google para tanta porcaria, né? Vamos lá. Ah, o médico falou que deu tal nome naquele exame. Nossa, eu vou para o Google. O que é isso? Né? O exame chegou na mão, você não quer nem esperar ir no médico. Você vai lá digitar, o que é isso? Tal. Por que não vai lá e digita assim, versículos que falam sobre angústia, sobre proteção, aquilo que eu estou precisando naquele dia? Por quê? Porque não tem disposição para o que é espiritual. Porque olha só, você pode se fortalecer, olha quantos versículos, ó, Salmo 145, 17. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Salmo 89, 14. A justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. Eclesiastes 12, 14. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito. Gente, tudo, é tudo. Deus não deixa passar nada. Inclusive o que está escondido. Se está escondido, se pode ter feito nas suas costas, ou algo que você fala, Senhor, por que isso não está fluindo? Tudo, ó, tudo que está escondido, Deus traz à luz. E Ele trará julgamento, seja bom ou seja mal. Agora, Deuteronômio 32, 4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. Ele é fiel,
que não comete erros, justo, reto, ele é. Salmo 103, 6. O Senhor faz justiça e defende a causa de quem? Dos oprimidos. Então, ele faz justiça e defende a causa daquele que está oprimido. E assim vai, tem tantos outros. E só o pouco que eu te dei, a gente já se renova, né? Nossa, pastor, eu estava com algo ali parado, eu estava com uma questão e Deus clareou algo. Nossa, Deus me fortaleceu com essa palavra. Por quê? Porque Ele faz. Porque quando Ele coloca a mão, Ele sabe como agir. Agora, quando a gente coloca a nossa mão, o que vai acontecer? Frustração, brigas, desavenças, desentendimento, mudança ali de destino, de propósito. Muitas vezes você está ali com um destino glorioso e você coloca as mãos, você muda o seu destino. Por quê? Porque você fez escolhas erradas. Então, Deus, Ele é um Deus justo e poderoso. E não podia ser diferente, né? Essa palavra, Zacarias 4, 6. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isso, com certeza, né, é um tapa, né? Pá, pá. Esses dias, não sei com quem que eu estava encontrando com o pessoal aí, falou, meu Deus, pastora, hoje eu saí do culto, eu levei de direita, eu levei de esquerda, estou até roxo. Mas que bom, né? Que levou de direita e de esquerda, agora vai colocar em prática em nome de Jesus? Porque isso aqui é um tapa. É um tapa na cara da gente. Porque nós temos a tendência muito fácil de entrar onde? No espírito? Na carne, né? É igual a Bispo falou, né? Eu estou mais para Davi, Senhor, quebra os dentes do meu inimigo. Eu estou mais para o lado de Davi do que para o lado de Estevão, de Jesus. Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você viu o nível, o grau, né? E olha só, muitas vezes, por que nós entramos na carne? Para finalizar, porque nós não queremos esperar. Nós não queremos aguardar a vontade perfeita de Deus. Nós queremos as coisas muito rápidas. E tudo que vem fácil, tudo que vem rápido, vai desaparecer. Ainda é algo que a Bispa falou muito, né? Nós temos que colocar as nossas mãos ali nos fundamentos. Temos que muitas vezes crescer para baixo, criar raízes. E raízes aonde? Na palavra. Raízes no caráter de Deus, confiando em Deus. Construir as coisas em fundamentos sólidos, porque se você construir algo na areia, vai desabar, mais dia ou menos dia. E muitas vezes nós queremos manipular as coisas. Mulher tem muito disso, né? Ela tem esse poder de construir e de destruir. Muitas vezes, a maioria está ali destruindo algo que era para ela construir. Por quê? Porque o uso de manipulação. Eu me lembro, né? Eu me lembro uma vez, logo no início do meu casamento, a gente estava assumindo a igreja de Iguapiaçu. E antes de casar, o meu pai sempre, quem é de São José do Rio Preto vai lembrar, eu não sei se aqui em São Paulo com certeza já teve, mas tinha muito aqueles fest gospel, então que vinha aqueles cantor, vinha Aline Barros, vinha Voz da Verdade, vinha, sabe, diante do trono, vinha um monte de gente lá num local lá que eu não lembro o nome. E o meu pai, não, pode ir. Então a gente ia com o pessoal da igreja, até teve uma vez que eu lembro que o Bispo Murilo foi também. Aí fomos todos os jovens da igreja, a gente cantava ali e tal, e se divertia, era algo saudável. Enfim, quando eu casei, as coisas mudaram. Tinha outras prioridades e não necessidade. E aí eu me lembro que eu fui pedir, né, que eu queria ir e tal, e ele falou assim, não. E aí,
que eu fiz? Eu fui chorar. Não, eu vou chorar, porque aí ele vai ficar com dó de mim, ele vai ceder e eu vou. Chorei a noite inteira. Não fui. Me desidratei. Quis manipular uma situação. Não deu certo. Quer dizer, não adianta. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo. E algo que eu também queria deixar para finalizar, não deixe de rever as 3 fortalezas de Canaã que nós temos falado, que é a fortaleza de Jericó, que é da intimidação, a de Ai, que significa um monte de ruínas, ou seja, cair no mesmo erro sempre. E a fortaleza de Gibeon, que é da manipulação, do engano, da falsidade. Às vezes você cai, ou às vezes você faz. Então nós precisamos nos estudar. Às vezes tem muitos que estudam a vida dos outros, né? Ah, porque o fulano é assim, ah, porque o fulano é cara fechada, ah, porque o fulano... Mas não estuda a própria vida, não, porque a fulana fala demais, não, porque a fulana é chato, porque o fulano é isso, mas e eu? Porque se você não sabe, o mundo espiritual te estuda. O próprio diabo te estuda. Eu ainda, sexta-feira, fui orientar uma pessoa que logo cedo, logo pela manhã, o casal brigou. Não, mas é porque meu esposo falou isso, aquilo para mim, tal. E as palavras realmente pesadas que ela me falou. Eu disse para ela, não era ele. E você caiu na cilada, na isca. Com certeza, ainda falei, até ilustrei para ela, né? Naquele dia, naquela madrugada, eu não sei quantos capetas, eu não sei ele no inferno que se reuniram para dizer, hoje nós vamos destruir aquele casamento. É hoje. Porque ela está com as emoções à flor da pele, ela vai ceder, ela vai chorar, vai ser um gatilho para ela. Pois dito e feito. Aí eu disse, o seu problema não é ele. O seu problema é o mundo espiritual. A sua luta, o diabo, o que o diabo faz? Ele divide, para ele fazer o quê? Conquistar. O diabo, ele divide uma família para ele conquistar. Então, ele divide um casal para ele conquistar. Ele divide ali relacionamento entre pais e filhos para ele conquistar. Então, ele estuda. E você tem se estudado? Você tem mergulhado dentro de você e feito as anotações? Quais são as fortalezas que ainda têm me dominado? Que ainda têm atrasado a minha vida, os meus resultados? Você não vai conquistar a sua terra prometida se você não demolir essas fortalezas. E agora, para encerrar, pode se colocar de pé? Eu vou ler só o Ageu 2:23, que diz assim, olha, naquele dia declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Seatiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar. Porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Porque eu tenho escolhido. Ah, mas essa palavra era para minha irmã. Ah, essa palavra era para o meu pai. Essa palavra era para o fulano. Não, essa palavra é para você. Você está aqui. Deus te escolheu dentre tantos da sua família. Quem está hoje ouvindo essa palavra? Eu creio que você ouviu, você não cochilou. Em nome de Jesus. Você está ouvindo a palavra. Deus te escolheu. E a obediência é a solução para os desafios que enfrentamos na vida. Se coloque no lugar que Deus quer que você esteja. Lute pela sua casa, pela sua família. Porém, aonde você não pode chegar, dependa da justiça de Deus. Deus está trabalhando até nos parentes mais distantes, situações mais ocultas dentro do seu coração, que só você e Deus sabe. Ele está trabalhando. Obedeça, se alinhe com a palavra, deixe Ele te usar. Deus nos chama para ser a sua assinatura. Ele quer confirmar os seus passos, sabe? Dá um passo aí do lado. Anda aí um pouquinho, vamos lá, vamos fazer esse ato profético, os seus passos. Ele quer que aonde você pisar,
vai ser seu. Então você já pegou ali um vidrinho de azeite, já andou pela sua casa e declarou: a minha sala é uma sala santificada, o meu quarto é um quarto santificado, o meu banheiro, o meu escritório, eu vou produzir, eu vou ter criatividade, não é por força, por violência, eu vou ter ideias brilhantes, eu vou dar alívio aos meus supervisores, eu vou dar alívio para minha família, eu vou ser um anel de selar aqui nesse lar, nessa casa. Quantos que já fizeram isso? E Deus vai confirmando o seu passo. E Deus vai confirmando o seu passo. Isso. E vai dando ordem aos seus anjos para trabalhar em seu favor. E todo mal vai saindo em retirada. Vai saindo em retirada. Feche os seus olhos agora. E comece a se estudar agora. Deus quer fazer justiça. A justiça de Deus não falha, mas para que ela se cumpra, você precisa dar condições. E hoje Deus te convida a ser um instrumento através do qual Ele vai poder realizar grandes feitos. Você vê que vira e mexe, Deus está fazendo esse apelo. Recentemente no Forte e Corajosa, transferência de bênçãos. Fala para outro que você é, quebra aquelas sentenças, quebra aquelas palavras. E foi uma abençoando a outra, e uma declarando sobre a outra. Então, Deus te chamou. É tempo de viver a justiça do Senhor. É tempo de ir pelo Espírito e não por força. Ouça a palavra, deixa a palavra entrar. Peça isso para o Espírito Santo agora. Senhor, não me deixe esquecer de nenhuma palavra que sai desse altar. Senhor, não me deixa ser uma ouvinte esquecida. Senhor, não me deixa ser uma ouvinte esquecida. Me ajuda a praticar. Me ajuda a me estudar. A demolir essas fortalezas. Esse é o ano da minha vida. Me ajuda a não me apartar da tenda, como nós assistimos no filme. E Josué se aproximava mais de Deus. Você vê que ele ficou ali com Moisés, naquele deserto, durante 40 anos, e ele não se apartou da tenda, mas ele se aproximou de Deus cada dia, e pode ter certeza que muitas vezes ele acordou entristecido. Olhava para um lado murmurando, olhava para o outro criticando, olhava para o outro desanimando, e ele ia para onde? Para a tenda, se aproximar de Deus. Senhor, não, eu creio, eu quero o Senhor, e quanto mais você se aproxima de Deus, mais ele vai entrando, sabe, naquele coração duro. Sabe, naquele coração duro, insensível, sabe, naquela situação que você precisa da mão de Deus, Ele vai agindo, porque você está dando condições, você está se aproximando dEle. Fala: Senhor, eu quero ser chamada amiga do Senhor, eu quero que o Senhor conte os seus segredos, como Ele contava para Eliseu. Ele contava para Abraão, ele contou o que ele ia fazer antes de destruir Sodoma e Gomorra. Fala: Senhor, eu quero ser amiga do Senhor. E assim, Ele vai confirmar os seus passos. Onde você colocar as mãos, vai se produzir. Aonde você colocar os pés, você vai conquistar. Em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra foi falada. Eu não posso ir além disso. Mas eu sei que o Senhor está trabalhando em favor de cada mulher, cada família, cada lar. Nós declaramos o que o nome desse culto diz: mulheres saindo daqui, meu Deus, mulheres sendo sábias, mulheres dirigidas, inspiradas pelo Teu Espírito Santo, que aguardam a justiça do Senhor, que aguarda a providência do Senhor, que aguarda o tempo do Senhor, que não manipulam situações, que não cede para a fortaleza de ai, caindo,
caindo sempre no mesmo erro, mas aprendem, meu Deus, a se estudar, meu Deus, a mudar a sua forma de falar, a sua forma de conduzir o seu dia a dia, a sua rotina. Eu declaro sobre cada uma, meu Deus, metanoia, que cada mulher que sair dessa manhã, deste lugar, ou as que estão pela transmissão, que a unção do reconhecimento, a unção, meu Deus, do arrependimento, da mudança, esteja sobre cada uma, que cada uma obedeça, se alinhe com a sua palavra, que cada uma venha demolir essas fortalezas, que cada uma dependa do Senhor, e que cada uma dê condições ao Senhor, para agir em seu favor, para fazer justiça, para fazer a vingança que é precisa, meu Deus, naquele fórum, ou naquele hospital, sobre esse diagnóstico. Senhor, o Senhor pode, meu Deus, o Senhor pode fazer justiça, o Senhor pode, e eu creio, meu Deus, num dia da glória do Senhor, num dia de vitórias, mas um dia também de crescimento, de um novo posicionamento, meu Deus, um dia de grandes visões. Coloca luz nas trevas, Senhor, coloca luz nas trevas, coloca luz nas trevas, não deixa ninguém parar de fazer esta oração, traz a consciência, aquilo que ainda não estamos vendo, percebendo, sendo sensíveis ao Teu Espírito Santo. Eu declaro mulheres sensíveis a um mínimo toque do Teu Espírito Santo, mulheres cheias do Teu Espírito Santo, lares com mulheres cheias da Tua presença, de sabedoria, para conduzir muitas vezes uma discussão, que tudo seja colocado, meu Deus, diante do Senhor, da sua palavra. Mulheres que muitas vezes se calam quando precisa se calar, mulheres, meu Deus, que mostram com exemplo, que ganham os seus maridos, a sua família sem palavras, mulheres que dão continuidade, que permanecem, que não desanimam, que oram sem cessar, que se entregam ao Senhor, que se aproximam do Senhor. Que nós venhamos a cada dia nos aproximar do Senhor, porque o Senhor, meu Deus, tem algo poderoso com cada uma, e que o diabo não venha roubar tempo, vida, saúde, alegria, que o diabo não venha cirandar com essa pessoa, que o diabo não venha cirandar com este casal, mas que este casal se levante, meu Deus, que seja uma família forte, uma casa firme. Nós oramos para isso. Pessoas que entendem o seu lugar, pessoas que entendem o que o Senhor quer e fazem, não porque tem vontade, não porque é legal, porque é fácil, mas porque precisa ser feito, porque é a sua palavra que diz. Que a sua palavra esteja na mesa de cada família, que ninguém venha resolver algo porque acha que é melhor, porque pensa, porque eu penso assim, é porque eu acho, não, mas que em cada lar tudo seja definido mediante aquilo que a sua palavra conduz, que o Senhor seja o centro desse lar, e que a justiça do Senhor reine sobre cada vida, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.